Boa tarde a todos que nos acompanham também pelo sistema de comunicação Canção Nova. Como disse o Padre Lúcio, me chamo Débora, tenho 46 anos e sou casada com o Fábio há 24 anos. Em setembro desse ano, nós vamos completar 25 anos de matrimônio e estamos há 3 anos consagrados de aliança pela comunidade Betânia e há 14 anos na caminhada junto da comunidade. Começamos lá, encontramos esse amor, né, pelo grupo de amigos, mas Deus pediu um pouco mais de nós e nós mergulhamos na graça dele, então, e fomos nos consagrar. E eu fui convocada, a vir aqui para nós meditarmos um pouco a palavra de Deus e para trazer também um pouco do nosso testemunho de vida, do nosso milagre. E eu confesso que quando o Padre Lúcio conversou comigo, ele foi embora da minha casa e eu fiquei lá a noite toda dizendo, não, eu vou dizer não, eu vou dizer não, eu vou dizer não. Eles estão ficando doidos, eu não sou pregadora, eu não posso. E isso era uma quinta-feira e eu fui à missa no domingo pedindo para o Espírito Santo que me iluminasse. Como que eu ia dizer para eles que eu não vinha? E era o dia de eu servir, somos ministros da comunhão naquela comunidade, e era o domingo que eu servia. E o padre, na homilia, começou a falar da missão do cristão, e quantos que são chamados e covardemente dizem não. E ele disse, você que é chamado à missão e não tem coragem de assumir, você é covarde. Porque não foi uma pessoa, não foi nenhum de nós que te chamou, foi Deus. E aí, foi como se eu tivesse recebido um sacudão, né? E eu disse para Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, eis-me aqui. Mas eu não poderia começar esse momento sem antes pedir a intercessão daquele nosso amigo no céu, do servo de Deus, Padre Léo, a quem eu aprendi a amar, a quem eu aprendi a admirar e a quem eu aprendi a pedir intercessão. Então, eu queria convidar a todos que nós pudéssemos fazer essa oração de intercessão do Padre Léo, pedindo então que esse momento seja descido, né, do céu o Espírito Santo, para que ele possa nos acompanhar nessa nossa meditação, nesse nosso momento. Pai Santo, nós vos louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme a vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Padre Léo, intercedei por nós. A nossa palavra, então, que vai dirigir esse momento,
está em Mateus 5, 13 e 16. Quem tiver a palavra, é Mateus 5, 13 e 16. E diz assim: Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estais no céu. Palavra da salvação. E ao meditar essa palavra, eu fui levada a buscar o sentido, O sentido da palavra sal, que Jesus nos chama a ser sal. E na época de Jesus, o sal era usado também para a preservação dos alimentos. Era muito importante, era algo muito valioso. Hoje a gente não usa mais, Temos geladeira, temos outras coisas que preservam o alimento, mas o sal continua sendo essencial para a nossa alimentação. A medicina, inclusive, diz que muito tempo se teve que o sal desequilibrava a pressão, mas é necessário que tenhamos o sal em equilíbrio para que nós também possamos estar com pressão equilibrada, que nós possamos estar bem de saúde. E a palavra também diz que se o sal não serve para temperar, não serve para quase mais nada, Serve para ser pisoteado. E lendo essa palavra, veio também, a resposta daquilo que eu havia rezado, porque ao sermos sal, nós precisamos mostrar as maravilhas que Deus faz na nossa vida todos os dias, os milagres que Deus faz todos os dias. E voltando um pouco, a gente percebe que essa palavra, ela encerra o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um tratado, pode-se dizer assim, um testamento que Jesus deixou, de como nós cristãos devíamos viver, ou devemos viver, para que a gente possa alcançar a santidade, para que a gente possa ser verdadeiros cristãos. Então, ele falava sobretudo, se a gente voltar um pouquinho, vendo aquela multidão, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele. A gente percebe que Jesus falava sobretudo aos discípulos, àqueles que decidiram caminhar junto com Jesus. Como nós. Nós que estamos aqui, nós da comunidade Betânia, nós que dissemos sim, que nos consagramos, nós dissemos sim porque nós dissemos que nós queremos caminhar com Jesus. Então, ser sal é, sobretudo, a nossa identidade de ser cristão. E o sal, ele não só tempera, mas ele revela o verdadeiro sabor do alimento. E ele precisa estar em equilíbrio, Uma comida que passou do ponto do sal, a gente não consegue comer. Mas o sal, na quantidade certa, ele revela o verdadeiro sabor da carne, do arroz, do pão. E se nós pensarmos no pão, por exemplo, uma grande massa, Vai trigo, vai água, vai fermento.
vai açúcar e vai um pouquinho do sal. Uma quantidade ainda que pequena para o tamanho da massa do pão, mas essencial para que o sabor fique equilibrado. Os filhos de Betânia fazem muito pão, eles sabem disso. Se falta sal, o pão não fica com o mesmo sabor. A gente tinha uma máquina de pão lá em casa, de vez em quando a gente esquecia de botar o sal, não dava para comer o pão. Por quê? Porque o sal equilibra. Ele equilibra na medida certa, ele está presente porque a gente sente, mas a gente não o vê. E ser cristão e ser sal nessa vida é exatamente isso. É a gente conseguir essa graça de conseguir transformar a nossa vida e a partir dessa transformação da nossa vida, transformar a vida do outro. E às vezes isso parece tão difícil, né? Porque a gente caminha e, como disse o Padre Eliton muito bem na sua pregação, a gente caminha e é paralisado por tantas coisas. Às vezes pelos nossos pecados, às vezes porque a gente caminha com Jesus e aquilo que a gente vem buscar a gente não consegue, a gente não encontra. Caminha e às vezes a gente acha que precisava estar melhor, eu precisava ter um passo a mais. E isso vai nos paralisando e vai nos fazendo perder o sabor. Mas a palavra fala que se o sal perde o sabor, ele é insosso. E ele não serve para nada, então nós não podemos permitir que isso aconteça. E como que a gente faz para que isso não aconteça? É necessário, acima de tudo, que aquilo que a gente decidiu ser, que é sermos cristãos, nós coloquemos em prática todos os dias, ainda que em pitadas. Mas eu não consigo fazer um oracional todos os dias. Eu não consigo me ajoelhar diante do meu altar todos os dias. Mas eu consigo me conectar todos os dias. Então faça. Faça aquilo que é possível para cada dia. Mas que é necessário para que o nosso sabor não se perca. Porque é nas pequenas coisas que a vida vai sendo transformada. Betânia é um lugar de muitos milagres, né? Falávamos isso no dia lá do encerramento da missa do processo, da fase diocesana do processo do Padre Léo, de que Betânia é um lugar que se vê milagre todos os dias. E Padre Léo muito bem sabia disso. Padre Jonas aqui na comunidade de Canção Nova, Padre Léo na comunidade de Betânia foram sal todos os dias da vida. Mas Padre Léo também sabia que o milagre acontece lá no chão da comunidade, todos os dias. Quando um filho diz não, por hoje eu não vou recair, mais um dia é mais um milagre do Senhor. E o que nós precisamos é aprender a olhar esses detalhes. E eu penso que a nossa caminhada com Jesus, ela vai nos enveredando para esse caminho. Jesus fala também que nós precisamos ser luz. A luz, ela clareia e revela o local onde nós estamos. Como é difícil a gente andar no escuro. Ontem à noite, nos arrumamos para dormir, chegamos, já era tarde, nos arrumamos para dormir, tinha um abajur, eu apaguei o abajur e eu fiquei dentro do quarto no breu, não era um lugar que eu conhecia, me perdi. Meu marido teve que acender a luz para poder voltar para a cama, porque eu já não sabia mais onde eu estava. Um quarto de hotel, a gente não conhece. É difícil andar. Mas uma pequena luz, um facho que seja numa escuridão, ela te dá o caminho. E esse é também o dom que recebemos de Deus todos os dias. De sermos essa luz, de mostrar esse caminho. E quando nós pensamos que estamos perdendo essa essência de sermos sal,
de sermos a luz necessária para iluminar, ainda que seja só um fachinho de luz para o outro, é que nós precisamos dar um passo atrás e retornar. A quem nos deu esse primeiro amor? A quem nos mostrou esse caminho? Quem nos pede para ser sal e luz? É Jesus. E tudo isso é necessário para que nós possamos pôr em prática essa missão de ser cristão. De ser um cristão, sobretudo nós, cristãos católicos. Nós precisamos abraçar a nossa religião. Nós precisamos abraçar a nossa verdade. Nós precisamos ser sal e luz no momento que a gente vive hoje. O quão difícil é a gente assumir que é cristão católico e que nós sim somos contra o aborto e nós temos que lutar contra o aborto. Que nós sim temos que lutar para que os moradores de rua recebam um tratamento digno. Que sim, nós vamos lutar todos os dias, sobretudo nós da comunidade Betânia, pela vida daquele que está na rua, mas que pode ser restaurado, porque todo dia nós vimos isso em Betânia. E Padre Léo acreditou nisso desde sempre. Padre Léo foi sal e luz a vida toda dele. Padre Jonas também, eles ouviram o chamado e disseram sim. Eles foram ousados. Quando eu rezava para vir aqui, me veio muito forte uma imagem de uma comadre minha me ligou certa vez e disse que tinha sonhado comigo. E que nós estávamos numa festa de casamento em Betânia. E que na festa de casamento entrava Jesus com uma caixa de presente. E ela imaginava que Jesus estava vindo presentear a noiva. Mas Jesus foi até a minha mesa e entregou esse presente para mim. E ela dizia assim, eu não entendi, e perguntava para Jesus por que o presente era para ti, não para a noiva, e ela ria. E ele só ria, ela disse. E eu, lembrando, né, o Espírito Santo me levou a esse momento que a gente riu e chorou depois, e mostrou que esse presente, ele também dá para cada um de nós quando a gente recebe o batismo. O dom de ser cristão e caminhar nas veredas do Senhor, e o chamado a ser sal e luz é de cada um, de todo batizado. É bem verdade que Deus levanta pessoas para mostrar o caminho, como disse Padre Ellington. Sim, nós tivemos uma pessoa que mostrou o caminho de Betânia para nós. Essa pessoa nem está caminhando em Betânia mais. Mas ela foi sal e luz naquele momento para nós, que nós precisamos encontrar esse amor de Deus. Nós precisamos encontrar esse Deus que transforma, que Padre Léo pregava. Porque às vezes a gente pode ter uma ideia de que Deus é algo muito distante de nós. E que às vezes a gente pede, e Ele não escuta, porque aquilo que a gente pediu não acontece. E Deus vai suscitando sim durante a vida, como na minha vida e na vida do meu marido, que nós lutamos durante muito tempo, e nós vamos contar para vocês. Deus suscitou muitas pessoas para que a gente não desistisse. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, e hoje eu entendo isso assim, Ele nos fez esperar. Ele nos fez entender a nossa verdadeira missão. Não é à toa que eu estou aqui hoje. E como eu disse, no começo eu nem queria estar. Mas quando eu vi a palavra na qual eu tinha que estar aqui, né, meditando com vocês, e diante de tudo que nós vivemos na nossa vida, eu percebi que sim. A nossa missão, quando acontece algo extraordinário, é sim reverberar essa palavra e essa maravilha de Deus para quem puder. Mas não é só
aqui. Não é só em Betânia pregando. Não é só quando a gente está à frente de um movimento. Mas é todo dia. E São Francisco de Assis falava que a gente devia, a gente deve evangelizar todos os dias. Se necessário, a gente usar palavras. E como o sal é o tempero que não aparece, e como a luz, o que a gente percebe é a lâmpada, mas não a energia que faz ela acender, nós precisamos ser. E o ser é em nossa casa, na nossa comunidade da igreja que a gente serve, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, nos caminhos em que Deus for nos levando. A minha profissão é uma profissão muito séria. E, às vezes, eu estou tratando de coisas ali difíceis. Mas eu sempre tenho um sinal de Deus. Na minha sala tem um crucifixo, tem uma palavra, tem uma imagem de Nossa Senhora. E sempre que eu posso, eu dou um jeito de pregar. E lá no escritório, nós somos em 3 advogadas. E nós 3 servimos a igreja, cada um na sua missão, naquilo que é chamado. E cada um prega Jesus da maneira que pode. Por quê? Porque a gente entendeu que essa é a nossa missão. Naquilo que a gente faz no dia a dia, não no extraordinário, mas no ordinário. No caminhar, no encontro. E quantas vezes nós precisamos do sal do outro? Quantas vezes o desânimo vai chegando, a desesperança vai chegando, e nós precisamos do sal do outro? E quantas vezes a vida do outro é só testemunho e ela não fala uma palavra? Quantas pessoas que você conhece, gostaria que você pensasse um pouco nisso, que promovem o Evangelho sem dizer uma palavra, mas por sua fé. Às vezes são pessoas sofridas, às vezes são pessoas que a gente sabe que busca a Deus por um milagre, e esse milagre, do jeito que ela pede, não acontece. Mas ela está firme, ela é fiel. E aí está a chave para tudo isso. Se nós voltamos ao Sermão da Montanha, Jesus nos fala, Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos. Essa é a chave do cristão para que possa ser sal e luz. Mas para que nós possamos ser bem-aventurados e tomarmos posse de toda essa bem-aventurança, sobretudo nós precisamos de fidelidade. E a fidelidade ela é provada não quando tudo dá certo. A fidelidade ela é provada muitas vezes quando tudo parece estar dando errado. Eu dizer, eu confio no Senhor de todo o coração, às vezes é difícil. É difícil. Certa vez eu estava em adoração na matriz da minha cidade. Chegou uma senhora, ela se ajoelhou na frente do sacrário, ela tirou da bolsa um monte de medicamento e colocou aos pés de Jesus. E eu pensei, ela entregou, a confiança que ela tem, ela entregou. E aí, na hora de ir embora, ela pegou tudo de novo. E eu me olhava naquela senhora e pensava, é difícil. A gente entrega o nosso problema, mas a gente pega de novo. A gente carrega de novo. Mas aí Deus vem no seu infinito amor e Ele nos mostra. Como Ele fez comigo e com meu esposo.
Eu queria chamar meu esposo aqui. Nós caminhamos de casamento durante 23 anos sozinhos. Só nós. Nós éramos casal apenas. Rezávamos por uma família. Fizemos muito tratamento, muito tratamento. Tínhamos bastante coisa. Conseguimos, assim, as coisas materiais. Mas nós não tínhamos aquilo que o nosso coração mais queria, que era ser família, que era transbordar o nosso amor. E nós resolvemos mergulhar na fé. Os médicos diziam que nós tínhamos que fazer fertilização, que era a única solução. E nós nos tentávamos várias vezes com relação a isso. Mas eu rezava e Deus mostrava que esse ainda não era o caminho. E eu não queria. Eu queria ter um filho, mas eu não queria que esse fosse o caminho. Porque, como eu disse, nós precisamos ser fiel. E a doutrina da igreja diz que esse não é o melhor caminho. E aí, entramos na fila da adoção. A gente entrou na fila da adoção, aquela espera toda. E isso durou 9 anos. 9 anos de espera. Daí em 2022, num retiro da comunidade Betânia, um retiro do pessoal de aliança, uma coisa que nunca aconteceu comigo foi repousar no Espírito, né? E naquele dia, meu amigo Jonas estava pregando para nós, agora é diácono, vai ser padre também. E eu repousei no Espírito e não entendi o que aconteceu. E ao repousar, quando terminou, eu senti uma força bem grande no meu peito, um aperto. Daí levantei, fui para a capela, comecei a rezar, nós não entendíamos o que estava acontecendo, confusão. E veio uma senhora e falou para mim assim, ó, uma amiga nossa também de aliança: eu sei o que tu visse. Eu vi também. Era um bebezinho, né, Fábio? Sim, era um bebezinho. E continuamos vidas que seguem. A gente rezou naquele dia. Nós temos um apoio muito forte da nossa comunidade de aliança, né? Os nossos amigos, é como sempre fala, né? Comunidade é para se chegar, se aproximar. Um ajuda o outro, um empurra o outro, né? Porque todo mundo que está numa comunidade tem alguma coisa, e um ajuda o outro. Daí se passou-se 7 meses. Nós viemos para a Canção Nova, na Trilha da Cura, de novo. Em 2003, a gente passou todo esse processo aqui, de novo. E quando a gente voltou para casa, na sexta-feira a gente recebeu um telefonema. Que tinha nascido um bebê, e se nós quiséssemos conhecer, nós podíamos conhecer ele. Fomos lá, conhecemos ele. Eu falei que eu queria ele e que ele era nosso, e nós ia trazer ele para casa. E nesse meio tempo, começou a vir muitas coisas na nossa cabeça. O que aconteceu, a gente começou a fazer as contas do tempo que o bebê demorou para ser gerado, o tempo que as coisas aconteceram, e pelas nossas contagens, né, deu coincidência. Foi o dia que eu tive o repouso no Espírito Santo, foi quando ele foi gerado. E ele veio para nós depois de 7 meses. A gente ficou 41 dias com ele na UTI, porque ele era prematuro, né? E a gente trouxe ele para casa. E daquele dia em diante, a nossa vida mudou. E o meu marido sempre rezou muito pela intercessão do Padre Léo. Eu, embora da comunidade Betânia, embora caminhando lá, embora amando o Padre Léo, eu pedi a intercessão de Nossa Senhora, eu pedi a intercessão de São José, mas eu não pedi a intercessão do Padre Léo para essa graça. Por quê? Não sei. Mas eu passei a dar expedientes na comunidade Betânia todas as sextas-feiras para ajudar no Instituto Padre Léo. E comecei a ler os testemunhos que vinham de tantas graças, vocês não têm noção. De coisas lindas
que Jesus faz pela intercessão do Padre Léo, que Deus alcança pela mão do Padre Léo. E eu fiz uma oração assim. Eu levantei, fui fazer uma adoração ao Senhor, parei no túmulo do Padre Léo e disse: Padre Léo, eu estou tão cansada, eu já pedi tanto, eu não tenho dúvidas alguma que o Senhor está do lado do coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Peça para Ele dar um filho ou uma filha para nós. Nós queremos tanto ser família. E Padre Léo, eu prometo uma coisa para o Senhor: se caso for um menino, eu prometo que eu vou educá-lo na fé. Quem sabe temos a graça de ter um novo padre? Isso eu não posso prometer. A minha parte irei fazer, criá-lo na fé, mostrar o caminho e as veredas do Senhor para ele. E quem sabe ele segue teu caminho, aí é entre ele e Jesus. E foi embora. Veio então o retiro, veio o repouso e veio o telefonema. E naquele telefonema ela disse assim: então, gente, nasceu o bebê, como disse meu esposo. Ele foi recepcionado na UTI neonatal por ser prematuro. Queremos saber se vocês querem conhecê-lo. E estávamos desligando, ela disse: só mais uma coisa. Tem mais uma surpresa. Ele foi recepcionado pela enfermeira. Pelas freiras, né? E ela deu um nome para ele. Mas vocês podem mudar. Só estão chamando ele de um nome lá, né? Porque ele precisava de um nome. E o nome dele é Léo. E naquele momento, nós caímos em choro e não conseguimos mais falar nada, porque nós sabíamos que era o nosso filho que tinha chego. E que tinha sido o Padre Léo, lá do lado do coração de Jesus, que tinha intercedido. E naquele momento, lá do retiro, eu hoje conversava com o Jonas de novo, quando o Fábio, eu não sei se ele se apresentou, o nome dele é Fábio, ele voltou para o retiro chorando. Ele disse assim: eu não quero falar isso para Débora porque ela sofre demais. Aí eu disse: não, tu precisa me dizer o que aconteceu. E aí ele contou que ele achou que o que ele viu era um menino. E a dona Rita, nossa consagrada também da aliança, confirmou que viu o menino. E o Jonas disse: Débora, eu quero rezar por ti. E eu já assim, em choro. Mas em choro como Ana fez diante da arca. De desespero. Eu disse assim: eu estou cansada. Eu já rezei muito por isso. Eu sei lá quantas novenas na vida eu fiz por isso. E era muita gente rezando. Eu ainda escuto as pessoas dizendo assim para mim: eu rezei tanto por vocês, eu fico tão feliz. Era o cordão, era um monte de coisa. Era muita novena. Mas eu disse: Jona, me veio a palavra de Pedro de jogar as redes mais uma vez. Naquele momento. E eu disse para o Jonas: é só mais hoje, mas eu vou deixar vocês rezarem por mim. E naquele momento em que nós fomos fiel à palavra de Deus, que mesmo na dor a gente disse sim, reza por mim, porque veio a palavra naquele momento, foi que o céu se abriu. Foi naquele momento que a gente recebeu o milagre, que a gente achava que ia ser de outro jeito. Eu achava que eu ia engravidar, que o bebê viria assim, mas Deus quis que fosse de outra maneira, mas não menos especial, porque Ele preparou esse momento e nós tivemos que esperar esse tempo todo por Ele. Mas vou dizer, gente, vale a pena. Vale a pena seguir Jesus mesmo quando a gente não parece que não é ouvido. Vale a pena seguir o Senhor e buscar ser sal e luz, mesmo quando tudo parece estar perdido. Foi o nosso momento do sim, né? Porque aí também recebeu uma notícia que de repente pode ser, como a situação que ele veio, podia ser que ele não sobreviveria. Daí eu falei para a Débora, falei para ela assim, ó, pode ser um dia, um mês, um ano ou a vida toda. Ele é nosso, né? Foi. Ele é nosso. Foi ele meu alicerce, foi o meu marido meu alicerce naquele momento. Porque mesmo com tudo que aconteceu,
Eu tinha medo. Ele era muito frágil. Muito pequenininho, muito pequenininho. Muito E ninguém miudinho. sabia dizer se ia ter saúde, se não ia ter saúde. Mas Deus falou com o Fábio naquele momento e eu disse para ele assim, bom, então tu segura a minha mão, porque eu vou precisar. O alicerce, E graças a Deus, louvado seja o Senhor que nós dissemos sim. Porque a nossa vida virou do avesso. Da noite pro dia, né? E como dizem o clichê, o avesso era o nosso melhor lado. Nosso melhor quadro, é verdade. Então eu queria convidar vocês a colocar a mão no coração. A fechar seus olhos um minutinho. E abrir essa caixa, esse presente, esse dom de ser sal e luz. E pedir ao Senhor, Jesus, se até hoje eu não assumi a minha missão de ser sal e luz, se até hoje eu não testemunhei as tuas maravilhas no ordinário da minha vida, Senhor, eu tomo posse hoje. Eu faço um compromisso contigo. Eu quero caminhar contigo, Senhor. Eu quero, Senhor, ser esse tempero na minha vida e na vida daqueles que estão comigo. E sim, Senhor, que eu possa transcender e a quem chegar a mim possa ver a tua face, Senhor. Transborda em mim a tua face, Senhor. Fazei com que eu seja a luz ligada à tua luz, que é a luz verdadeira. Transforma a minha vida, Senhor, e faz esse milagre. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos testemunhos. Obrigado, Senhor, pela intercessão do Padre Léo. Obrigado pela vida do Padre Léo, que é um testemunho desde o dia em que ele resolveu assumir o Evangelho. Padre Léo pregava nos empregos que ele tinha. Ele sempre assumiu a missão de ser cristão, ser sal e luz. Que nós possamos ter um pouquinho desse tempero. Que nós possamos ter um pouquinho dessa coragem. E transformar não só a nossa vida, mas daqueles que nos tocam. Amém? Muito obrigada. Esse é o Léo. Ainda tem tempo de viver melhor. É nas pequenas coisas que Deus faz. O pai que vê o filho crescer, descobrir o melhor da vida. É dentro de casa que o céu começa. Nas pequenas coisas de quem ama e não perde tempo. Quem ama não perde tempo. Não perde tempo. Quem ama não perde tempo. Não perde tempo.